Bem, aqui é o Sampaio. A gente vai falar mais um pouquinho sobre geologia e o tópico agora é referente aos movimentos da crosta, um tópico que chama muito a atenção da comunidade científica, das pessoas de modo geral e, é claro, dos vestibulares. Quando eu falo em movimentos da crosta, com certeza a maioria de vocês se lembra das famosas placas tectônicas. E aqui estão as placas tectônicas. Esse mapa ele é um pouco diferenciado, ele representa a América no centro. Ele também dá destaque às placas e não aos continentes em si. Leva até um certo tempo para que você se adapte a esse mapa, né? Mas eu chamo a atenção, o nosso continente, a América do Sul, está na porção mais central dessa imagem. Professor, eu preciso de saber todas essas placas? Não. Você não precisa de contar, você não precisa de ter noção de todas elas. Na verdade, o que te interessa mesmo em termos de vestibulares e de estudo são 3 placas. Vou puxar um pouquinho essa imagem para que você enxergue melhor essas 3 placas. A placa de Nazca, a placa sul-americana e a placa africana são as que nos interessam. A placa sul-americana e a africana, repare que tem porções continentais e porções oceânicas, e a América do Sul e a África já intrigaram muita gente no passado com o desenho do litoral dos 2 continentes que parece que se encaixa. E isso, de certa forma, foi uma chave, né, para que se entendesse o movimento da dinâmica da crosta terrestre. Hoje a gente tem informações suficientes para saber que existe um contato divergente entre essas 2 placas. A placa sul-americana se separa da placa africana a partir de uma cadeia vulcânica abaixo do Atlântico, na sua porção central, chamada de dorsal mesoatlântica ou dorsal atlântica. Essa cadeia vulcânica literalmente empurra a placa africana num sentido e a placa sul-americana em outro. É um contato que a gente chama de construtivo. A partir desses vulcões, dessa cadeia vulcânica, dessa linha vulcânica, se forma o fundo do oceano. O Atlântico foi sendo aberto e continua sendo aberto. As 2 placas continuam se separando a uma velocidade média de 6 centímetros por ano. Se você tiver curiosidade, 6 centímetros por ano é mais ou menos a velocidade de crescimento da sua unha. Se um dia você tiver interesse em saber o quanto que a América do Sul se afasta da África, é só você parar de cortar as unhas. E aí você vai descobrir o quanto que elas se separam. Mas a placa sul-americana se afasta em direção ao oeste e ali se encontra com a placa de Nazca. O contato agora é convergente. A placa de Nazca que se aprofunda conforme encontra a placa sul-americana e a placa sul-americana que se eleva quando se encontra com a placa de Nazca. Você sabe que ali está a Cordilheira dos Andes. Isso é a elevação da placa sul-americana em seu contato com Nazca. Talvez você não saiba, mas o litoral da América do Sul, o litoral oeste, é um litoral relativamente profundo, com uma fossa, já que a placa de Nazca se aprofunda abaixo da placa sul-americana. Pessoal, isso daqui é algo que a maioria de vocês já tinha uma noção, mas eu vou chamar a atenção para essa área aqui, no contato entre a placa sul-americana e a africana. Repare, eu coloquei uma representação verde mostrando que a placa sul-americana e a africana naquele ponto de contato, naquela linha de contato, elas se deslocam uma ao lado da outra. É como se uma se arrastasse ao lado da outra. Esse é um outro tipo de contato de placa, que a gente chama de transformante ou conservativo. As placas não estão se chocando ali. Na verdade, elas estão arrastando uma ao lado da outra. Uma num sentido, outra em outro. Repare que existem outros contatos transformantes entre a africana e a sul-americana. Mas o que predomina entre essas 2 placas é o contato divergente. Embora existam essas, como é que eu posso dizer, pequenas transformações entre as 2 placas. Senhores, aliás, eu tenho que parar de falar senhores, porque já me puxaram a orelha, eu tenho que chamar vocês de pessoal. Não é só para alunos que eu dou aula, né? Pessoal, quando eu falo em movimentos da crosta, eu nunca posso me esquecer de um cientista chamado Alfred Wegener, meteorologista alemão, estudioso de paleoclimas, climas da antiguidade, estudioso que concluiu que alguns continentes tinham
semelhanças climáticas no passado e provavelmente estiveram unidos. A partir disso, esse homem conseguiu teorizar a ideia de que em um momento da história os continentes estiveram unidos. Em 1912, ele divulgou esse seu novo conhecimento e 3 anos depois ele publicou sua grande obra, a obra que fala sobre a formação dos continentes e dos oceanos. Ali ele teorizou que todos os continentes estiveram unidos em um supercontinente e a partir desse momento, em que começa a separação, teremos a origem dos atuais continentes e oceanos. É deste homem que surge a ideia de Pangeia, um supercontinente que englobava todos os atuais continentes. A teoria dele foi pouco aceita pela comunidade científica, mesmo porque, apesar dos indícios, não houve uma explicação condizente sobre o porquê do afastamento dos continentes. A verdade é que a teoria de Wegener acabou sendo adormecida no início do século XX. Mas, a partir dos anos 60, surge uma nova teoria que se utiliza de parte do conhecimento estabelecido por Wegener e parte do princípio de que não são os continentes que separam. Na verdade, são placas, pedaços da crosta que podem ou não conter continentes que estão se movimentando. Literalmente dançando, flutuando sobre o manto terrestre. A ideia de Pangeia foi mantida, um supercontinente que englobava todos os atuais continentes, mas que começa a se fraturar e se subdivide em 2 grandes continentes. Ao norte, Laurásia, e ao sul, Gondwana. Laurásia, que englobava a América do Norte, a Europa e a Ásia. E Gondwana, que englobava o nosso continente e vários outros, além da Índia, que é interessante notar que ela fazia parte do hemisfério sul nesse momento. Conforme passa o tempo, a gente observa a separação também de Laurásia e de Gondwana e a formação aos poucos do Oceano Atlântico. A separação de África e de América do Sul fica bem visível nessa imagem. E atualmente, na nossa era cenozoica, nós temos a configuração atual dos continentes. Portanto, Pangeia de fato existiu, todos os indícios são válidos e vários cientistas, principalmente norte-americanos, conseguiram, de certa forma, validar um pouco do conhecimento de Alfred Wegener. Hoje nós sabemos que são 6 grandes massas continentais que existem no planeta, mas quando a gente discute continentes, entra uma questão meio complexa, né? Meio difícil, porque continente no sentido físico seria mais ou menos isso. Ou talvez isso, porque são 4 grandes massas continentais divididas por água. América, o Velho Mundo, né, que seria a Europa, a Ásia e a África, a Austrália, que é um continente, e a Antártica, que é mais um continente. Então, do ponto de vista físico, existe essa discussão se são 6 ou se são 4 continentes. As pessoas tendem a separar Europa, Ásia e África. Mas do ponto de vista cultural e escolar, a tendência é de se dividir o mundo em 7 continentes. As 2 Américas, América do Norte, América do Sul. E a América Central é praticamente uma passagem estreita entre o Norte e o Sul, e eu posso englobá-la no Norte. A Europa, a Ásia e a África divididas, né, porque culturalmente são continentes bastante diferenciados. A Oceania, que vai englobar não só a Austrália, como também as ilhas vizinhas, sob o ponto de vista cultural. E a Antártica, que muitos nem se lembram que é um continente. Mas, para colocar mais um pouquinho de tempero nessa salada aqui, repare que o Comitê Olímpico Internacional, em seu símbolo, ele identifica 5 continentes: Américas, Ásia, Europa, África e Oceania. Portanto, é uma discussão que dá pano para manga, né? Mas, senhores, os atuais continentes, muito difícil cair alguma questão de vestibular perguntando, né, quantos são os continentes atuais. Talvez apareça Gondwana para você. O nosso supercontinente do passado, que era parte de Pangeia e que existiu porque existem fortes indícios. Repare essas faixas coloridas
entre os continentes que representam fósseis de animais ou de plantas que são encontrados atualmente nesses continentes. Ao que tudo indica, esses continentes fizeram parte de uma mesma configuração. Ok? Pessoal, agora a gente vai para o nosso resuminho. Até a próxima!